Eu tinha feito lá em Santa Cruz 4 anos, rádio. Eu vim tentar uma vaga aqui. O concurso eram os locutores comerciais da época que se inscreveram, 18 fizeram. E eu era um aspirante à vaga de ESSO. Eu levei muita reprimenda da direção da ESSO por ter tentado interpretar na voz as notícias. Bueno, aqui no Rio Grande do Sul sempre houve essa divisão. Os plantadores e os criadores. Os criadores eram os caras que herdaram esse pampa com o gado que veio, trazido de um lado ou de outro, e os plantadores que foram os agricultores. O Getúlio era um latifundiário, era o homem que representava o gado, herdeiro do gado que andava solto por aí. Os missioneiros no nosso estado têm um papel antropológico diferente dos colonos, que eram imigrantes. Os nossos missioneiros, a maioria era latifundiário. Cada um juntava meia dúzia de caras armados aí e saiam dando tiro pelas coxilhas. Não vamos fazer pouco caso dos fronteiriços. Eles é que seguraram as pontas desse país durante muito tempo. As fronteiras do Brasil foram desenhadas à ponta de lança e de espada aqui no Rio Grande do Sul. O Getúlio era um missioneiro, era criador de gado. E ele foi secretário da Fazenda do Estado no governo do Borges de Medeiros. Começou por ali a ascensão do Getúlio. Olha, é difícil dizer que o Getúlio tivesse amigos. Ele tinha adeptos, correligionários, como diziam as cartas de apresentação do velho Borges, prezado amigo correligionário e quase parente. O Oswaldo Aranha era um cara mais intelectualizado. O velho Flores era um índio feito a facão. Era farquejado. O Borges tinha um tipo de atuação caudilhesca. O Getúlio era caudilho também, mas não tanto quanto o Borges. O Getúlio sempre foi um estadista. E estadista, naquele tempo, queria dizer isso, preocupação com o Estado, o papel do Estado na sociedade. O que significa o Estado para nós? Qual é o papel que ele deve representar? O Getúlio tinha essa faculdade. Ele era um estadista. Por isso é que ele se distinguiu tanto. Teve seus períodos de sombra, teve períodos negativos, ele foi ditador. Teve uma série de coisas negativas, mas basicamente ele tinha uma linha de conduta. Ele era um estadista. Ele via a coisa globalmente. Por isso é que ele foi fazer a indústria siderúrgica, por isso é que ele foi fazer a Petrobras, por isso é que ele foi fazer todas as coisas que se sucederam. Ele abriu estradas, plantou aeroclubes em todo o país, aí, incrementou o transporte aéreo. Essas coisas é visão de Estado.
senhor acha que é por isso que ele é visto como uma figura paradoxal, assim? Sim, sim, ele é e deve ser considerado. É um espécime raro no mundo político brasileiro. E continental. Porque ele, promovendo o crescimento do Brasil, promoveu o crescimento de toda essa região da América do Sul. O Brasil mudou muito no tempo do Getúlio, quando o Getúlio assumiu, quando chegou, foi subindo, até chegar à presidência da República no primeiro período. Então a sociedade brasileira mudou muito. E mudou não só economicamente, mudou politicamente. Mas o político influenciou o econômico. Porque nós passamos de uma monocultura do café para uma policultura. Nós passamos para a indústria do gado, por exemplo, que era uma coisa nova. Então, tudo isso ajudou a mudar o caráter da sociedade brasileira. E o Getúlio sofreu as influências dessas mutações. O amparo que ele teve dos criadores de gado se refletiu num determinado ponto da política dele. O amparo que ele teve dos latifundiários donos da terra era outro. Todas as coisas que foram criadas no governo dele foram criadas, não foram gestadas, porque isso estava no imaginário já da população. Ele teve o condão de botar isso em prática. É nisso que reside a importância do Getúlio no processo político brasileiro. Ele foi o cara que soube interpretar, na hora certa, as idiosincrasias do povo. A criação das leis trabalhistas, por exemplo, num determinado instante. O Brasil era um país agrícola. Quando começou a se industrializar, teve necessidade de uma legislação nova. E aí apareceu a CLT. Nos jardins do Palácio do Catete, o ônibus do Ministério do Trabalho aguarda a visita presidencial. Esta utilíssima inovação, introduzida pelo ministro Segadas Viana, servirá na identificação do trabalhador no próprio local onde exerce suas atividades. O Getúlio estava querendo fazer uma nacionalização do território nacional, coisa que os latifundiários, donos da terra, não queriam permitir, porque ia tirar deles o poder. A própria sustentação anterior dele foi quem fez oposição. Também, claro, porque se sentiu diminuída. Não teve o quinhão que esperava receber. O Chateaubriand não representava ele, não. Ele era representante de grupos. O petróleo é exemplar nisso. O que o Chateaubriand representava para o petróleo? Defesa do petróleo americano. Só isso. O Chateaubriand tinha força porque tinha o poder da imprensa, tinha uma parte da imprensa atrás dele. E isso aí amedrontava meio mundo. Não é por nada que o repórter essa coisa toda que a gente acostumou a ouvir aí, isso tudo faz parte desse processo. Não tinha editorial, as notícias vinham permeadas da coisa. A UPI era uma agência que era mantida pela ESSO. A McCann Erickson, a empresa de publicidade. Tudo era um arcabouço só. A imprensa teve um papel muito importante na divisão do poder. De manhã eu lia o noticiário da ESSO na Farroupilha e vinha pelo telégrafo. E no fim veio uma observação. Peço que se mantenham atentos porque estão previstos acontecimentos hoje. O Getúlio tinha passado a noite em reunião e na manhã seguinte ele se suicidou. Eu não era getulista. Claro que como conterrâneo, presidente da República, essas coisas afetam a gente, né? E o grau de comoção social que se estabeleceu. A cidade virou um barril de pólvora. Gente correndo. O estúdio da Farroupilha foi invadido, foi depredado.
A gente escapou, eu fui o último cara a sair de dentro do estúdio da Farroupilha, antes de ser queimado. Quando que o Repórter Esso acabou? 64, por aí. 64. E por que o senhor acha que acabou? Acabou porque tinha terminado a missão dele. Durou um monte de anos aí. Mas ele foi instituído, não só no Brasil, toda a América do Sul e parte de outras partes do mundo, para preservar os interesses do imperialismo americano. Então, aqui no Brasil, em 64, o papel do Repórter Esso foi ultrapassado pelos fatos históricos. Então não havia mais necessidade de manter essa vitrine, essa janela aberta. Podia fechar. Terminado esse processo, passou a necessidade de se ter isso aí. Já estava tudo estatuído, já está tudo organizado, de acordo com o que eles queriam, então pode parar. E foi o que aconteceu. Então essa é a minha visão. E não é só a minha. Nós há poucos dias aí, a questão de um mês e pouco, tivemos um encontro aqui dos Esso. Não tinha nada de ingenuidade, de nada ali. Tudo era premeditado, medido, pesado. Até eu.